Fala galera, hoje é dia de Hulk contra o mundo. Eu não ia fazer esse vídeo agora, por enquanto, tão rápido assim. Mas vocês pediram tanto aí nos comentários que eu acho que se eu não fizesse, vocês me encontrassem na rua, eu ia apanhar. Então o vídeo tá aqui. Hulk contra o Mundo é uma história da Marvel, escrita pelo Greg Pak e desenhada pelo John Romita Jr. Foi publicada em 2007 e é uma sequência direta de Planeta Hulk. Então se você ainda não leu Planeta Hulk ou se você não assistiu o meu vídeo, vou deixar o link da descrição desse vídeo aqui e na tela para você assistir primeiro e depois você volta nesse vídeo aqui. Não tenho como resumir muito essa história sem dar spoiler, então assista primeiro o Planeta Hulk e aí você já vai entender a história direto do que vai acontecer em Hulk contra o Mundo. Mas antes de começar a história mesmo, passa na loja Pano de Vela, agora eles estão com o site, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo também. Agora você pode comprar suas camisetas por lá, se você quiser algum outro tipo de produto, como chaveiro ou travesseiro, esse tipo de coisa, você consegue falar direto com eles lá no Facebook, na fanpage. E se você ainda não é inscrito no canal aqui, clica no botão de se inscrever aqui embaixo, que isso me ajuda muito no crescimento do canal. Então, vamos logo pra história aí, senta aí. Senta que lá vem a história. Quando mandaram o Hulk pro espaço, o Namor, ele já tinha avisado que ia dar merda. Ele falou, em algum momento o Hulk vai voltar e ele vai voltar puto e vai dar merda. Vocês têm que entender também que o Hulk, quanto mais bravo, quanto mais ódio ele tem, quanto mais raiva, mais poder ele tem, mais forte ele fica. E ele tá mais cabreiro e com mais raiva do que nunca, porque acabaram de destruir um planeta e a mulher dele que tava grávida do filho dele. Então ele tá com ódio tremendo dos humanos, principalmente dos heróis que mandaram ele pro espaço. E é por isso que ele não volta na forma de Bruce Banner, porque ele tá com ódio de todos os humanos que tratam ele como se ele fosse um monstro. E ele fala que os humanos são fracos e que o Bruce Banner é um dos mais fracos que ele conhece. Bom, ele tá voltando lá com a galera dele, com a galera que ele fez o pacto de guerra. Só que no caminho, ele para na Lua, que é o lugar onde os inumanos vivem. E ele enfrenta e derrota o Raio Negro, que é o rei dos inumanos. E é um dos Illuminates da Marvel. O Hulk manda uma mensagem pra Terra falando que é pra evacuar a cidade de Manhattan em 24 horas, que ele tá chegando. Inclusive ele mostra nessa hora o que ele fez com o Raio Negro. E ele tá chegando aí pra prestar as contas com os heróis. Então eles começam a evacuar a cidade e tiram quase todos os cidadãos de lá. Enquanto o Homem de Ferro ele vai falar com outro herói que é o Sentinela. O Sentinela, ele é um amigo do Bruce Banner, do Hulk. Ele é o herói, o homem mais poderoso do planeta Terra. Ele tem a força de milhões de sóis explodindo dentro dele. Ele é tipo um Superman da Marvel, assim. Mas o problema é que ele é muito perturbado exatamente por causa desse poder que ele tem tão grande que é capaz de destruir o próprio planeta Terra. Então ele não sai de casa, ele tem medo de que isso possa sair do controle dele e ele acabar fazendo alguma merda aí que ele vai se arrepender depois. Então ele fala que ele vai tentar ajudar, mas ele não sabe se vai rolar muito não. Assim que o Hulk chega em Manhattan, ele é recebido pelo Homem de Ferro que tá com uma armadura que é a Hulkbuster. Mas o Hulk, nessa batalha, ele derrota o Tony Stark, o Homem de Ferro, e ele acaba destruindo um dos edifícios Stark, que servia de base para os Vingadores naquela época. Outros heróis começam a aparecer para lutar contra o Hulk, como por exemplo, o Luke Cage, o Homem-Aranha. Tem uma galera que aparece aí. E aparece a mulher Hulk, que é a prima do Hulk. Ela tenta conversar com ele, mas ele não tá muito pra conversa, então eles começam uma briga. Inclusive nessa hora os amigos do Hulk lá, o pacto de guerra que eles têm, eles aparecem, então eles lutam junto com o Hulk contra os heróis da Terra. O pessoal do Hulk consegue derrotar os heróis da Terra. Enquanto isso o Hulk vai atrás do Quarteto Fantástico, porque o Richards, que é o Senhor Fantástico, é um dos caras que mandou o Hulk pro espaço. Então quando ele chega lá, ele começa uma batalha, inclusive contra o Tocha Humana e o Coisa. E de repente no meio dessa luta aparece o Sentinela. Ele, que é um amigo do Hulk, que seria o único que conseguiria acalmar o Hulk.
E aí, só que de repente a gente vê que na verdade não era o Sentinela e era uma armadilha do Reed Richards. Então por causa disso o Hulk fica mais puto ainda e ele consegue derrotar todo o Quarteto Fantástico. A gente vê que existe ainda alguns cidadãos na cidade que não saíram na evacuação. E eles estão meio que torcendo pro Hulk ali por vários motivos. Alguns, por exemplo, que eles não gostam do Homem de Ferro, esse tipo de coisa. E alguns motivos meio estúpidos, do tipo, eu gosto de ver porrada. Só que um deles é o Rick Jones, que é um amigo antigo do Hulk. Inclusive, acho que é tipo o primeiro amigo do Hulk mesmo. Quando o Bruce Banner virou o Hulk, o Rick Jones estava lá. E aí ele aparece e tenta conversar com o Hulk ali no meio do campo de batalha, que virou aquele lugar, aquela cidade. Só que no meio dessa conversa, o Doutor Estranho ele começa a invadir a cabeça do Hulk, mas o Hulk ele consegue resistir. O General Ross ele aparece com o exército e ele começa a atacar o Hulk. Enquanto isso, o Doutor Estranho começa a entrar na mente dele e ele consegue transportar a mente do Hulk para Sakaar, onde ele começa a ver toda a história dele, o que ele passou lá, o que aconteceu com a Caieira, toda a explosão, tudo o que aconteceu. E nesse momento, tanto o Doutor Estranho quanto o Hulk, eles começam a fraquejar. Só que o Hulk se aproveita disso e ele pega o Doutor Estranho e quebra as mãos do Doutor Estranho, que são necessárias para ele fazer os feitiços dele. Então ele volta dessa viagem da mente dele e destrói todos os tanques e helicópteros do General Ross. O Hulk ele pega um estádio, o Madison Square Garden, e ele usa como coliseu. Ele começa a agir mais ou menos como o Rei Vermelho agia em Sakaar, para ele mostrar para os heróis o que ele sofreu naquele planeta. E nisso o Doutor Estranho aparece, incorporado por um demônio, e eles começam uma batalha ali. Só que mesmo assim, o Doutor Estranho ele perde essa batalha, essa briga. E o Hulk ele começa a implementar os discos de obediência em todos os heróis que estão ali. Todos que foram capturados. O Hulk começa a falar que os 4 heróis ali, o Homem de Ferro, o Senhor Fantástico, o Raio Negro e o Doutor Estranho, eles são os responsáveis pela destruição de Sakaar, pela bomba que explodiu em Sakaar e matou a Caieira e o filho dele. Mas eles falam que não, que eles nunca colocaram uma bomba na nave dele. Só que o Hulk ignora isso e como eles estão com o disco de obediência, eles começam a lutar contra alguns monstros. E inclusive depois eles começam a lutar entre eles. Tudo isso está sendo transmitido até pela TV, para todo mundo ver o que está acontecendo ali. Obrigado pelo disco, o Senhor Fantástico começa a derrotar o Tony Stark. E ele chega quase a matar ele lá. E a hora que ele vai dar o último golpe no Tony Stark, o Hulk ele ordena mesmo que ele ataque para matar. Só que nessa hora o Sentinela que está assistindo tudo pela TV... ele mesmo com a fobia dele, por essa atitude do Hulk, ele chega no limite dele e ele vai até o Coliseu, até o encontro do Hulk, né? No último ataque do Senhor Fantástico para matar o Tony Stark, ele não consegue ter a vontade própria, porque ele tá com o disco, então ele dá o ataque, só que ele desvia por muito pouco. E eles acham que foi o Tony Stark que conseguiu invadir os discos e tal. Só que ele fala que ele não conseguiu. E quem fez isso foi o próprio Hulk. Foi ele que impediu que o ataque acertasse o Tony Stark para não matar ele. Porque ele tava ali com a intenção de justiça e não de matança. Ele não é um assassino. Ninguém vai morrer ali naquele dia. Só que ele planeja assim destruir toda Nova York e deixar os Vingadores lá na vergonha. Só que eles continuam negando que eles não colocaram a bomba na nave do Hulk, que eles não são os culpados por isso. E nessa hora chega o Sentinela e começa uma batalha épica, gigantesca, de proporções muito foda. E como o Sentinela começa a liberar toda a força dele contra o Hulk, tem o perigo de destruir todo o planeta Terra. Mas os dois conseguem chegar no limite dos dois. Então eles acabam cedendo. E os dois voltam na sua forma normal, de ser humano normal. Só que nisso, o Mick, que é um dos companheiros do Hulk lá, que veio de Sakaar, ele se revolta e ele fala, cadê o Hulk? Quem que é aquele humano fracote que tá ali? Então ele vai pra atacar o Bruce Banner. Só que nisso, o Rick Jones, que era o melhor amigo do Bruce, ele aparece na frente e ele impede que o Bruce Banner seja atacado. Só que nisso, o ataque vai nele. Por causa disso, o Bruce Banner fica puto, fica furioso, ele volta a ser o Hulk. E ele tá cabreiro, ele começa a espancar o Mickey de forma violenta. E o Mickey fala que é isso mesmo, que é pra ele bater, pra ele ficar nervoso, pra ele ficar furioso,
que foi o Hulk que ensinou isso pra ele e que é por isso que ele matou todo mundo. E o Mickey revela que foi ele que implementou aquela bomba na nave que tava lá. Porque depois que o Hulk encontrou a paz dele, ele se casou e tava tudo em ordem, tudo certo, ele esqueceu quem ele era, qual que era a missão dele ali. Aquele lance do Hulk de sempre destruir tudo. Então o Mickey colocou a bomba lá pra lembrar o Hulk da destruição. Ele começa a ficar 1000 vezes mais furioso, ele começa a juntar energia do tipo que dá pra sentir tremer em outros lugares do país ali. Só que o Tony Stark, junto com a SHIELD, eles têm um satélite que ele consegue ativar esse satélite a tempo. E ele solta um raio super poderoso que com isso ele consegue fazer com que o Hulk fique inconsciente. Ele volta a ser o Bruce Banner e ele fica inconsciente. O governo aprisiona o Bruce Banner numa instalação subterrânea e os outros membros da equipe do Hulk lá são levados em custódia militar. E é desse jeito que acaba a história. Só que na última página mostra pra gente que aparece em Sakaar uma pessoa que é muito parecido com o Hulk. Esse cara é o filho do Hulk com a Kaera, que ele sobreviveu à explosão porque ele tem os genes do Hulk, então ele é foda, né? O nome dele é Skaar. Essa história é ótima, ela é muito boa mesmo, só que como muita gente reclama, não só eu, os desenhos do John Romita Jr. não ajudam muito, né? Tem umas partes com um traço muito simples, muito confuso, sabe? Mas mesmo assim, a história que o Greg Pak fez, que é o mesmo autor de Planeta Hulk, é bem fechada, é muito boa. Ela começa em Planeta Hulk e termina aqui. É bom, é bem legal. Eu só não gostei tanto do final dessa HQ, mas foi um final satisfatório, deu um fechamento pra tudo aí. Você tem que ler pra entender um pouco melhor de todo o sentimento que o Hulk tem, de tudo que ele passa, tanto em Planeta Hulk quanto em Hulk contra o Mundo. Você tem que entender todo o drama que ele passa ali, o jeito que ele se sente como um monstro, esse tipo de coisa, você tem que entender melhor. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo essa história, essa HQ para ler em formato digital aí para quem quiser. Eu recomendo. Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever aqui, que isso me ajuda muito no crescimento do canal. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.